eu quero falar sobre decisões que marcam a nossa vida. Você já pensou nisto? Você já pensou que existem decisões que marcam a nossa vida para sempre? E existem decisões que marcam a nossa vida para a eternidade. É interessante que já foi dito que a nossa vida ela é construída por decisões. Ela é construída através das nossas decisões, daquilo que nós temos decidido para o nosso dia a dia. Muitas vezes, decisões difíceis, nós sabemos disso. Outras vezes, decisões simples. Em algumas ocasiões, decisões que marcam a minha vida, a vida da minha família, dos meus queridos, daqueles que me conhecem. E a mensagem e a reflexão e o estudo de hoje, baseado em Marcos 10, 17 a 22, fala exatamente de decisões. As decisões que nos marcam positivamente. Presta atenção, decisões que nos marcam positivamente. E quando é que elas acontecem? Talvez você diga assim: pastor, eu tenho tomado decisões na minha vida, mas muitas dessas decisões me marcaram negativamente. Mas eu hoje gostaria de compartilhar com você, usando esse texto de Marcos 10, a partir do versículo 17, sobre decisões que marcam a nossa vida e marcam positivamente. É isso que eu quero compartilhar com você. Aí você pode falar: mas pastor Vitor, o que é que eu tenho que fazer então? Porque existem muitas decisões que eu preciso tomar, existem decisões que eu quero tomar, que eu necessito tomar. É interessante que a história de hoje, narrada aqui pelo evangelista Marcos, fala dessas decisões. Essas decisões que marcam positivamente, elas acontecem quando fazemos o certo com a expectativa certa. Eu vou repetir: fazemos o certo com a expectativa certa. Este é o primeiro ponto que você deve considerar numa decisão. A partir do versículo de número 17 e o versículo 18 também, nós lemos que Jesus Cristo estava numa cidade e, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, algumas traduções dizem um jovem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu vou repetir: que farei para herdar a vida eterna? O sentido de vida eterna, teologicamente falando, é um sentido de vida revestida de poder, de sabedoria, revestida de alegria, de contentamento, de paz, de felicidade. É uma vida de segurança. E como é que nós estamos precisando nesse tempo ter esse tipo de experiência? As decisões, queridos, a decisão que nós tomamos agora na nossa vida, são essas decisões que vão marcar o nosso viver. É que as decisões que nos marcam positivamente, elas acontecem, queridos, quando nós fazemos o certo com a expectativa certa e quando nós fazemos o certo com a motivação certa. Com a motivação certa. Esse homem, esse jovem, ele estava bem motivado, tinha uma motivação especial. É interessante que os versículos 19 e 20 relatam que aquele momento era um momento significativo na vida daquele homem, na vida daquele jovem. Foi quando Jesus Cristo olhou para ele e disse assim: tu sabes os mandamentos? Foi a primeira pergunta que Jesus fez: tu sabes os mandamentos?
Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E aquele jovem, como tinha uma boa formação familiar, como tinha uma boa formação religiosa, ele olhou para o Senhor e ele respondeu dizendo assim: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude, durante toda a minha vida. Que coisa maravilhosa! Esse rapaz, esse homem, era uma pessoa muito especial. Ele estava interessado na vida futura, ele queria ter a garantia, porque ele sabia que essa vida é passageira. Ele também era religioso, ele cumpria os mandamentos, e isso para o judeu era muito importante, como é muito importante ainda hoje. Ele tinha uma vida exemplar. Estas decisões que marcam positivamente a nossa vida, elas acontecem quando nós fazemos o certo na expectativa certa, quando nós fazemos o certo com a motivação certa e quando nós fazemos o certo na hora certa. Eu vou repetir: fazemos o certo na hora certa. A gente não pode deixar passar a hora. Você não pode deixar passar a hora. Ah, pastor, eu já sei disso, mas eu vou deixar para depois. Não, não é isso. Então, você tem que tomar a decisão na hora certa. E a hora certa chama-se agora. Que horas são agora? Agora. Esse é o tempo certo. Os versículos 21 e 22, a história continua dizendo que Jesus olhou para aquele homem e o amou. Olha que coisa maravilhosa, porque Jesus Cristo ama a todos. Ele ama você como você é, como você está. Ele ama a sua casa, a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus queridos. Ele ama. E o Senhor olhou para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Uma coisa. Talvez você tenha uma religião, talvez você tenha uma família tão amável, tão querida, tão bonita, não é isso? Que Deus lhe deu. Talvez você tenha filhos queridos, especiais, amados, um esposo, uma esposa. Mas Jesus pode estar dizendo para você assim: ó, falta para você uma coisa, uma única coisa. Falta-te uma coisa, vem e segue-me. E a Bíblia nos diz que ele, contrariado, aborrecido, triste em algumas expressões e algumas traduções, com estas palavras, retirou-se, porque ele possuía muitas propriedades e ele não queria de forma nenhuma viver sem elas. Talvez você diga: pastor, eu não tenho nenhuma propriedade. Mas talvez haja alguma coisa na sua vida. Presta atenção agora, querido, se você não prestou atenção em nada. Haja alguma coisa na sua vida que você precisa liberar da sua vida, que está tomando lugar de Deus na sua vida. Talvez exista alguma coisa na sua vida que você dá mais importância do que ao próprio Deus. E aí Jesus está dizendo assim: falta-te uma coisa, libere-se, vem e siga-me. Eu queria dizer para você uma coisa agora: se existe alguma coisa, você precisa mudar. Quando deixamos de tomar decisões certas na nossa vida, nós estamos invertendo os valores espirituais que Deus quer para nós. Quando nós deixamos de tomar decisões certas na nossa vida, nós ficamos profundamente tristes. Uma tristeza no nosso íntimo. Quando nós deixamos de tomar decisões certas,
nós nos tornamos tremendamente frustrados. O poeta escreveu assim: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração: Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. E na outra estrofe diz: como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Experimente esta vida no seu viver a partir de agora.